paz de Jesus, meu nome é Camila Moitinho, sou membro da Comunidade Católica Espaço Vida e partilho com você o Evangelho desta 8ª semana do Tempo Comum, que está em Marcos 11, dos versículos 11 ao 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo, em Jerusalém, e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava ao povo dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Meu irmão, minha irmã, o templo deve ser casa de oração, não comércio. No entanto, quantas vezes ignoramos essa realidade e desvirtuamos a essência do templo? A casa de Deus não deve ser nem comércio, nem obra social. Nela devemos crescer na oração, ou seja, na intimidade do Senhor, no conhecimento de Deus, ao nos aprofundarmos em Sua palavra. Um corpo sem alma é morto, não tem dinamismo. Assim, mesmo as obras de caridade, sem a busca pela vontade de Deus, sem levar as pessoas a um encontro vivo, real e transformador com Jesus, tão estéril, são tão estéreis quanto esta figueira. Vale lembrar que não era tempo de figo, mas o Senhor quer fruto em todo o tempo. E isso é possível se vivermos enraizados no Senhor. Pois como diz o Salmo 1, é feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, no tempo devido, no tempo em que Deus espera seus frutos. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Tenhamos fé em Deus e colheremos os frutos da nossa oração. Mas nos lembremos de perdoar nossos irmãos, para que o Pai do céu também perdoe os nossos pecados e assim acolha a nossa oração. Hoje é sexta-feira, dediquemo-nos à oração. Deus abençoe.